Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Socorrista em Treinamento. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho para receber os novos vídeos do canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o XABCD do trauma, descomplicando o XABCD, certo? Eu tenho vários vídeos no canal sobre o XABCD, mas a gente sempre gosta de atualizar, vir discutir e trazer mais informações para vocês. Vamos lá então. Por que a gente foca tanto no XABCD? Porque é o que mais mata no trauma, avaliação primária, e por que os profissionais não estão fazendo. Por isso que a gente foca tanto, né? A gente acompanha porque a gente atua com os profissionais, a gente trabalha na área, né? A gente não está falando isso à toa, a gente está falando que a gente está vendo os profissionais não fazendo. Então, beleza, o XABCD, pessoal, a gente precisa fazer em todos os pacientes, né? O pessoal tem mania de fazer XABCD, assusta muito a gente, porque eles querem fazer só numa vítima de trauma, aquela queda de moto. Aí eles não fazem numa vítima que estava dentro de habitáculo de veículo, queda de árvore, queda de andaime, eles não fazem num paciente, num idoso que foi uma queda da própria altura, né? Caiu dentro da casa, caiu numa escada. Então, o pessoal não está fazendo isso, por isso que a gente reforça tanto o assunto, e é um assunto muito importante, o Descomplicando o XABCD. XABCD, essa avaliação primária, mata muito no trauma. Se você deixar passar alguma letra dessa despercebida, tem letras que matam na hora e outras que podem matar em algumas horas e até alguns dias. Então cuidado, pessoal, tem que fazer em todas as vítimas. O pessoal, eles costumam fazer também, é muito engraçado a gente ver, o pessoal, eles fazem só em paciente que está deitado em solo. Alguns, mas não faz naquele que está sentado, o que está deambulando, eles olham, opa, esse tá bom, o que está sentado tá bom, ele chega, vou dar um exemplo. Vó, tem alguma dor? A avó de 82 anos. Não, nem colocou a mão, não viu nada, né? Então é difícil, é muito complicado, assusta muita gente que trabalha na área ver situações assim. Mas vamos lá, o foco então. Falando sobre XABCD, quando eu chego no meu paciente, a gente já começa pela primeira letra, que é o X, né? X mata muito rápido, o que mais mata no trauma. Então, eu chego na cena, eu tenho que chegar procurando hemorragia sanguinante. Então eu chego lá, opa, não tem hemorragia sanguinante. Beleza, se tiver, a gente vai controlar essa hemorragia, não vai pular para outra letra. Então, se não tem hemorragia, tranquilo, a gente pula para a próxima letra, que é o A. Chegou na letra A, a gente vai avaliar a via aérea do paciente. Avaliar a via aérea do paciente não é só porque o paciente fala com a gente que ele está com as vias aéreas pérvias, sem novidade. Vamos avaliar essa via aérea, pede para o paciente abrir a boca para você, ver como está a língua, ver como é que está palato duro, né? Ver como tá os dentes, se tem algum estilhaço, dente, quebrou dente, ver se esse paciente estava comendo alguma coisa. Pergunta se tem gosto de sangue, pessoal, sangue na boca, tá sentindo gosto de sangue na boca, tava comendo alguma coisa, vê se tem alguma secreção. Tudo isso é importante, pessoal, na avaliação de via aérea. Não é porque o ar tá passando pelas cordas vocais, tá chegando ao pulmão, perde sem novidade. Não, isso é uma pré. Isso ele me deixa mais tranquilo. Então, quando eu avalio essa via aérea, pessoal, o que a gente faz avaliando essa via aérea? A gente já consegue, porque via aérea e controle cervical, a gente já consegue fazer uma palpação na região cervical desse paciente, pergunta se tem dor. Nesse momento primário, rápido, eu consigo ver se tem um sinal de batalha, se tem motorralgia, né? Eu tô olhando já, eu consigo ver se tem aí um olho de guaxinim, se tem uma nasorralgia, né? Eu consigo ver bastante coisa antes de eu aplicar meu colar, porque a gente aplica no A, depende da instituição, tem instituições que aplicam no B, tem outros que é entre a primária e a secundária, e assim vai, né? Tem que fazer, porque o A ele quer dizer o que pra gente? O A quer dizer controle cervical, o A não tá falando pra gente aplicação de colar cervical, então se atente a isso e tome muito cuidado, certo? Então, avaliando essa via aérea, tá sem novidade, avaliei todos esses requisitos que eu falei para vocês, agora é o momento de eu pôr o colar, mas antes de eu pôr o colar, porque eu já palpei a cervical desse paciente, eu já consigo ver, tem desvio de traqueia, tem turgências jugulares, né? Tem algum efizema subcutâneo, tem algum afundamento de fúrcula, ver detalhes, isso é rápido, eu consigo fazer em 30 segundos, vocês também conseguem, por mais que vocês demorem um pouco tempo mais, é só treinar, pessoal. Socorrista tem que treinar, vocês precisam treinar mais, vocês nunca treinam, vocês só querem vestir o macacão, desfilar, como eu já falei, e ir para ocorrência, vocês precisam treinar muito. Então, dando continuidade, pessoal, já fiz essa total avaliação, já apliquei meu colar. Algumas instituições, alguns protocolos, né, entram oxigênio aí para vítimas de trauma. Claro, hoje em dia, antes já era colocado esse oxigênio imediato de 10 a 15, de 12 a 15 litros. Hoje a gente já consegue, já tem na literatura, a gente entrar com oxímetro de pulso,
né, a gente já entra com o oxímetro. Colocamos esse oxímetro já no dedo desse paciente, a gente já consegue avaliar já como está a saturação, se tem necessidade. A gente sabe, se é uma vítima leve não tem necessidade, tranquilo. Se é uma vítima grave, ou que ela perdeu o sangue, ou está perdendo, perde a hemoglobina, hemácia, tudo, os carreadores de oxigênio, a gente precisa ofertar oxigênio. Não se enganem muito pela leitura do oxímetro, isso pode confundir muito vocês e vocês, ele mostrar na leitura dele, né, na fotometria que está ou tanto na luz, ou tanto no sangue, ou tanto no esmalte, que ele está saturando bem, vocês não ofertar oxigênio para esse paciente. Então tomem cuidado. Vítima grave, sabe que perdeu, está perdendo, vamos entrar com oxigênio, vamos fazer uma regulação de imediato e vamos ver a conduta do nosso médico regulador. Claro que o nosso médico tem que ajudar, tem que ser bom de trauma, senão dificulta também a nossa vida aí na cena. Então, já avaliei o ar, independente de oxigênio ou não, depende do protocolo, a gravidade da vítima, tudo, saturação independente, algumas é abaixo de 94, certo? Se atentem a isso, leia os protocolos da sua instituição, não fica fazendo coisa da sua cabeça. Então, se o protocolo da sua instituição fala para fazer isso, você faz isso, não queira fazer outra coisa e nem que seja de outra instituição que você queira implantar nessa. Leia o protocolo e se baseie nos protocolos, foi feito para ser feito, né, para ser respeitado e não para ser discutido, tá bom? Se você não gosta, vai embora. Tem bastante gente querendo trabalhar. Dando continuidade, eu vou avaliar o B. A gente sabe que o B, a gente precisa fazer uma inspeção. Primeiro a gente faz uma exposição mantendo a privacidade, faz uma inspeção, vê como é que está esse tórax simétrico, pede para o paciente respirar fundo, encher o peito de ar, vê se ele está a simetria desse tórax. A gente põe a mão na região de arcos costais, pede para ele respirar mais uma vez fundo, para a gente ver se ele tem alguma crepitação, se ele tem alguma dor nessa região, se ele tem alguma assimetria, se tem um efizema subcutâneo, se tem um hematoma, uma equimose, né, se tem algum FCC na região, pode ter um possível pneumotórax, pneumotórax. Então, pessoal, tem muita coisa para ser avaliado. Por que eu faço uma exposição antes? Às vezes eu começo a colocar a mão em cima de fratura, em cima de lesão importante, acaba agravando mais a situação. Então eu começo a investigar cada sinais que esse paciente tem, desde que eu falei para vocês, né, desde que eu venho descendo ali, se eu ver um desvio traqueio, uma turgência, uma simetria de tórax, né, uma crepitação em arcos costais, tudo é preocupante pra gente, pessoal. Então tomem cuidado, avalia. Caso aí do enfermeiro, ele já entra tanto a inspeção, palpação, percussão, a ausculta, né? Então ele vem tudo isso, né? Que a gente precisa fazer, e no caso o enfermeiro, faça uma boa inspeção, né? Faça uma palpação, faça uma percussão, faça uma ausculta desse paciente, faça bastante detalhes que tem. Mas no caso do suporte básico, condutor e técnico, a gente faz uma exposição, faz uma inspeção, faz uma boa palpação, né? Avalia bem esse paciente aí, porque é preocupante, vai ter lesões importantes nesse paciente que pode, como eu já falei, agravar mais a situação e até levar nosso paciente a óbito. Chegou na letra C do nosso paciente, a gente vê os 4P, a gente vê pele, pulso, perfusão, palpação, como que tá a pele, como que tá o pulso bilateral. Se ele tiver ausente, vem, checa a carótida, pessoal. Pessoal, tem gente que tá até iniciando RCP já porque não tem o radial. Estudar, pessoal, me ajuda aí. Beleza, vê como tá a qualidade da pele, vê como tá a perfusão desse paciente, faz a palpação dos quadrantes abdominais, né? A gente sabe que tem 9 quadrantes, a gente avalia, na verdade, 4, que é mais rápido, né? Primeiro pede autorização ao paciente, levanta a camiseta desse paciente para você fazer aí uma avaliação, uma inspeção, faz a palpação, faz a região pélvica, faz do pubis, tem uma fratura importante que é o open book do livro aberto, faz fêmur bilateral também desse paciente, avalia o estado neurológico desse paciente. Avaliando o estado neurológico desse paciente, abertura ocular, que é 4 pontos, verbal 5 pontos, e a motora, que é 6 pontos. Eu vou detalhar no próximo vídeo aí sobre como avaliar o Glasgow aí de forma de excelência. E última letra, que é a letra E, a gente faz a exposição desse paciente, todas as vítimas é necessário expor, né, e fazer o controle de hipotermia. Então não é difícil, pessoal, tem bastante coisa pra gente ver, né, pra gente acrescentar na nossa regulação. 30 segundos eu consigo fazer tudo isso, a gente vai trazer no canal aí esses atendimentos práticos e para vocês verem o tempo como funciona, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar muito esse vídeo. Abraço a todos e até o próximo vídeo.